E já rolou a primeira treta da temporada, pelo menos ali no ambiente online. No vídeo de hoje eu vou comentar a repercussão dos brasileiros no perfil oficial do filme espanhol Sirá. Você vai entender tudo o que aconteceu no vídeo de hoje. Meu nome é Felipe Aureliuc e você está aqui no canal Meu Tio Cinéfilo, que desde 2017 traz o melhor conteúdo sobre temporada de prêmios e mais especificamente sobre cerimônias de entrega do Oscar, atuais e antigas. Já deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, também compartilhe esse material, se inscreva no canal. E se você já me conhece, muito obrigado pelo prestígio, vai ser muito bacana se você puder se tornar um membro desse espaço. Vamos lá, gente. Eu acho que se você é alguém que acompanha a temporada de prêmios, muito provavelmente você já ficou sabendo da confusão que aconteceu aí no ambiente online entre muitos usuários brasileiros das redes sociais, e nisso o Brasil é imbatível, e uma declaração que foi dada pelo diretor do filme espanhol Sirá em um programa de entrevistas lá da terra natal dele. Antes de eu fazer os meus comentários, eu queria que você assistisse então esse trechinho que possivelmente você já viu cortado em algum outro lugar, mas vamos colocar aqui de novo legendado bonitinho para você entender o que foi falado. ¿Qué más películas? Estamos hablando de películas nominadas. Las noruegas son Sí, rivales duras. sí, y luego está la película brasileña o Agente Segredo, que, claro, es que... Agente Segredo. Sí, de Agente Segredo. Clever Mendoza Agente Filho. Segredo. Vale. Y claro, o sea, es que los brasileños, o sea, hay mogollón en la academia, son Claro. mogollón, o sea, les queremos mogollón, pero son Tienen ultranacionalistas. Tienen fuerza, O sea, claro. yo creo que los brasileños presentan un zapato a los Oscars y les votan todos, ¿no? Ahí Ya. al zapato, ¿no? Y, Con lo cual tiene unas opciones extras, ¿no? Pero es muy buena peli y el tipo es brillante, Clever. ¿Cuál? E aí, gente, você aí que está me assistindo, qual é a sua opinião sobre essa declaração do Oliver Lax? E aqui, se eu estou falando o nome dele errado, com a pronúncia errada, eu já peço desculpas. Oliver Lax talvez fosse a pronúncia em inglês, né? Ele sendo espanhol, talvez seja de outra forma. Mas enfim, o que você achou dessa declaração dele, dessas poucas palavras que ele falou a respeito aí do Brasil e dos brasileiros na academia, hein? Deixa o seu comentário aqui embaixo, porque eu quero saber mais ou menos como é que essa informação bateu para você, como é que você recebeu isso e de que forma você reagiu. Mas vamos lá, gente. Primeiro, algumas informações importantes. Esse programa, do qual você viu um trecho aí, se chama La Revuelta, que seria algo em português como A Revolta. E é um talk show bem no estilo desses que a gente tem vários aqui no Brasil e que estão muito populares ao redor do mundo. A diferença é que aqui no Brasil esses programas costumam estar posicionados mais tarde da noite, ali depois das 23 horas, meia-noite, 1 hora da manhã. Começou lá atrás com o Jô Soares e depois você teve uma série de outros apresentadores aqui no Brasil. Eu acho que o que mais se assemelha aqui no Brasil a esse programa é o De Noite, do Danilo Gentili, porque ele não só é um talk show, como é um talk show conduzido por um comediante. Então ele tem um tom mais de humor mesmo, né? Ele é um pouco mais escrachado, ele tem alguma interatividade com a plateia também, e ele é um programa muito popular lá na Espanha. Tanto que o horário de exibição dele é bem no horário nobre ali, é entre 21 e 22 horas, horário local. E alguns trechos depois, ou boa parte dos programas, são disponibilizados em plataforma online. Tanto que esse trecho aí, esse programa inteiro, ele está disponível no YouTube e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo ou aqui no card para que você possa acessar e ver ele no contexto todo. Eu trouxe aqui só o corte que interessa pra gente, mas se você quiser assistir todo o contexto, eu acho que pode ser também importante. Pois bem, o apresentador desse programa é o Davi Broncano, que ele é um comediante realmente, né? Ele se especializou nisso. E claro que o Oscar não é um assunto só pra gente aqui na América, né? O mundo inteiro repercute as indicações, saíram as indicações e o Sirá, esse filme espanhol que a gente já falou aqui em outros momentos do canal, acabou conseguindo 2 indicações. Melhor filme internacional, competindo contra Nós, né? O Agente Secreto, e contra os outros 3 indicados. E também melhor som, que eu achei, inclusive, espetacular que ele tenha sido indicado, porque o som é uma das melhores coisas desse filme. E aí, obviamente, ele foi convidado ali para comentar como é que foi, né, fazer o filme e qual é a expectativa em relação ao Oscar. Coisas que a gente faz aqui, obviamente, eles fizeram lá na Espanha.
E esse trecho aí, se você depois pegar o programa na íntegra, você vai ver que o diretor está comentando a respeito dos principais concorrentes dele. Então eles citam ali também o Valor Sentimental, eles citam A Voz de Hind Rajab, e nesse meio também acabaram citando o filme brasileiro O Agente Secreto. Eu tenho dois posicionamentos a respeito aí dessa fala dele. Primeiro, eu acho que foi uma fala um pouco equivocada por um lado, mas eu não vejo maldade por outro. Vamos por partes. Por que é uma fala equivocada? Porque ele acabou falando determinados dados ali que não correspondem à realidade. Então ele fala, por exemplo, ali, ele afirma que tem muitos brasileiros na academia. Isso não é verdade. Atualmente a gente não sabe exatamente o número exato de brasileiros que fazem parte da academia, mas é algo em torno de 50 a 70 membros. Em uma academia que tem ali mais de 10 mil membros votantes e mais de 11 mil membros no total, ou seja, representa um número ínfimo. Mesmo que todos os brasileiros votem por um determinado filme, isso não é o suficiente para fazer esse filme ser indicado. Se ele tivesse falado isso do Globo de Ouro, aí realmente tem um peso muito maior. Hoje, no Globo de Ouro, o Brasil representa mais ou menos 10% de todos os membros votantes. Ainda assim, não é o suficiente para indicar ninguém ou para premiar ninguém, mas é um peso interessante. No caso da academia, não. Né? São, como eu falei, de 50 a 70 membros em cima de 10 mil votantes. Então, isso não tem influência direta no resultado. E, obviamente, ele colocou ali uma visão dele muito baseada na mobilização do ano passado. Né, que os brasileiros realmente apoiam muito, e ele falou ali, eles são ultranacionalistas, como se ele dissesse assim, poxa, qualquer coisa brasileira que entre lá, os brasileiros vão militar a favor, vão defender, vão fazer essa mobilização toda social, nas redes sociais. Então, foi infeliz sim, não acho que ele deveria ter falado isso, eu acho que ele talvez se quisesse brincar ali com o filme deveria ter feito de outra maneira, foi deselegante, tá? Foi deselegante. Agora, nunca tirem de perspectiva que ele pode ter feito isso de propósito, já sabendo que os brasileiros têm toda essa repercussão online, ele pode ter feito isso simplesmente para poder fazer com que as atenções ao filme dele também sejam direcionadas para isso, ou seja, que as pessoas passem a prestar atenção também no filme Sirá, da Espanha, que é um grande filme. Agora, eu acho que a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, porque não foi, no meu ponto de vista, uma declaração maldosa. Né? Ele não foi mal intencionado nessa declaração, como eu acho que Carla Sofia Gascon foi no ano passado para falar, para se referir ao filme Ainda Estou Aqui. Né? Se a gente pegar aquele contexto, né, você vê que existem acusações relacionadas ao filme, a maneira como o filme foi promovido, enfim, o contexto era muito mais complicado. Aqui, primeiro, o diretor estava num programa de comédia, onde as pessoas naturalmente falam algumas besteiras a mais, e mais importante do que isso, logo depois, ou naquele mesmo trecho que eu coloquei aqui, você vê que ele fala bem do filme, que é um grande filme, que ele gosta do Kleber, que é uma grande equipe, enfim, ele exalta o filme. E é óbvio, né, gente, que a gente vai defender o nosso. Então, claro que ele está ali defendendo o filme dele, ele obviamente também gostaria de vencer o Oscar em qualquer uma das categorias aonde ele foi indicado, mas ele não desrespeita claramente o filme em si, né? Ele não fala que o filme é ruim, ele não desmerece as atuações, ele não desmerece o roteiro, ele não desmerece a produção em si, né? Ele faz ali uma brincadeira, uma colocação equivocada em relação ao número de brasileiros na academia e emite uma opinião ali um pouco infeliz da parte dele, no meu ponto de vista, a respeito dessa pretensa cegueira ali dos brasileiros que vão apoiar qualquer coisa, nem que seja um filme ruim. Claro, você pode interpretar que ele está falando que, na verdade, o nosso filme é ruim? Pode, mas se você escutar a entrevista toda, e principalmente aquele trechinho com atenção, você vai ver que não é o caso. Pelo menos não pareceu para mim. Então eu não acho que é uma questão da gente ir lá e inundar, né, o perfil de comentários negativos ou atacar, né, o filme ou o diretor. E aqui eu queria puxar um segundo assunto, que é justamente essa repercussão.
Imediatamente depois desse vídeo ter saído aí nas redes sociais, os brasileiros inundaram o perfil oficial do filme Sirá e são mais de 42 mil comentários até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, falando, né, se expressando a respeito de tudo o que aconteceu. Gente, uma coisa que eu me preocupo bastante é realmente com essa mobilização digital. Deu certo no ano passado em relação a Emília Pérez, porque a declaração de Carla Sofia Gascon foi muito infeliz e ofensiva, né? Acusatória, foi uma coisa muito vexatória o que ela fez contra o próprio filme dela. Eu tenho medo que esse tipo de mobilização mais atrapalhe do que ajude, né? Talvez Sirá, que não tem nada a perder, possa ter soltado isso de uma forma meio descompromissada e tudo que vier é lucro. Mas a partir do momento que a gente começa a buscar esses confrontos digitais de forma massiva, isso pode se voltar contra nós mesmos lá na frente. Até porque, como eu falei em outros momentos aqui do canal, a equipe de Valor Sentimental, que é o principal concorrente do filme brasileiro na categoria de melhor filme internacional, dificilmente vai cometer esses erros. E o meu medo, o meu temor é que alguns desses grupos aí digitais tente procurar coisas escondidas, alguns esqueletos no armário aí de alguém relacionado a valor sentimental e passe a tentar fazer um cancelamento digital artificial. Isso pode se voltar contra a gente, tá? É um fenômeno ainda novo, ainda jovem, essa questão das redes sociais no ambiente das competições, das premiações de cinema. Claro, o brasileiro ele é muito engajado e nunca se viu, né, tantas pessoas em volta de um mesmo filme, popularmente falando, né? O cinema não penetrou tanto nas sociedades internacionais, nem dos Estados Unidos, a ponto de ter essa repercussão. Então a academia ainda está tendo que lidar com isso. Não só a academia, né? Mas, enfim, todos os grupos aí de uma forma geral. Mas eu tenho medo que a coisa passe do ponto. Nesse caso específico do diretor de Sirá, por exemplo, eu não acho que ele foi maldoso. Tá? Eu acho que ele foi infeliz. Mas ele foi elogioso em relação ao nosso filme. Então vamos tomar um pouquinho de cuidado aí em relação ao que é dito, a maneira como a gente vai se solidarizar com o nosso filme nas redes sociais, principalmente quando a gente está falando desse embate. A gente precisa exaltar o nosso filme. O Agente Secreto ele precisa ser apoiado e exaltado. A gente não pode mandar o hate para os nossos concorrentes, tá certo? Mesmo em uma declaração que não é tão amigável assim a partir de algum dos nossos concorrentes. Mas repito, eu não vejo maldade, eu vejo infelicidade. Talvez ele falou ali porque era um programa de humor local, ele deve ter pensado assim, isso aqui nunca vai sair muito daqui. Falou algumas pequenas besteiras ali, mas eu não vejo maldade, né? E eu tenho um pouco de receio da mobilização brasileira começar a atrapalhar em um determinado ponto. Tá certo? Então, gente, para você que apoia o Agente Secreto, apoie o filme, as qualidades do filme. Exalte tudo o que ele tem de bom. Não tente mandar hate ou cancelar um outro filme nesses capítulos internacionais, porque isso pode colocar, inclusive, a equipe estrategista da Neon em apuros, né? De que forma ela vai manejar tudo isso. Até porque todos eles são distribuídos pela Neon nessa categoria, com exceção de A Voz de Hind Rajab. Complicado, né? Então é isso, gente. O que você acha sobre isso? Esse é um vídeo mais opinativo mesmo, né? Eu botei aqui a minha opinião a respeito de tudo isso. Eu queria saber de você, o que você acha? De que forma você leu toda essa polêmica? Deixa aqui embaixo o seu comentário, porque eu também quero saber. Também não esqueça de dar joinha nesse vídeo e se inscrever no canal. Se você já é inscrito, já me acompanha há algum tempo, vai ser um prazer se você puder se tornar um membro desse espaço. Um abraço também para o nosso patrocinador, Clínica Biavati, especializada em harmonização facial, corporal e íntima. E é isso. A temporada de prêmios está bombando e eu volto aqui no canal a qualquer momento. Um abraço!